uma pessoa que comprou uma máquina de LED e nós montamos o plano de negócio, que até a gente fez uma sessão juntas para você me orientar como aplicar essa ferramenta, mas foi a melhor coisa que eu fiz com eles, porque foi a primeira sessão depois do alinhamento, foi um plano de negócios, e eles conseguiram ter uma visão muito clara de coisas que eles nem imaginavam. Eles achavam que se eles tivessem 4, 8 clientes era suficiente, mas eles precisavam de 24 no início. E hoje eles já passaram disso, com acho que 4 meses de mentoria. Nossa, eles voaram. Assim, eu fico muito feliz, porque o plano de negócios lá no início foi essencial também. E é muito engraçado, né, Adri? Porque eu lembro do seu desespero quando você começou a atendê-los de será mesmo que eu vou conseguir ajudá-los? Não, e eu me lembro que eles vieram com um mapa mental, assim, com muita informação. Eu falei, Karina, pra que eles querem uma mentora? Pra nada, porque eles têm tudo ali. Mas aí eu me preparei antes da sessão, eu parei aí umas 2 horas, acho que eu investi umas 2 horas nisso. E comecei a fazer perguntas mesmo, né? Escrever perguntas dos possíveis problemas, das possíveis dificuldades que eles poderiam enfrentar, né? E aí eu me lembro que, apesar daquele mapa mental que eles tinham enorme, a maioria das perguntas que eu fiz, eles não tinham parado para pensar. E assim, eu conhecia do negócio deles? Não, eu não conhecia. Mas eu parei para pensar como dona do negócio. E aí, trazendo todo esse meu conhecimento também de planejamento financeiro, eu consegui fazer perguntas que foram fundamentais para o negócio dar certo. E isso aí, Adri, é muito engraçado, porque lá no começo ela falava assim, mas eu não sei do negócio deles. E se eles me perguntarem coisas que eu não sei responder? E aí eu falava para Adri, fica tranquila, você vai saber responder. Só que quando a gente não viveu isso, parece desesperador, que a pessoa vai fazer uma pergunta que vai ser do além. E aí a Adri foi percebendo que mesmo as perguntas que ela achava que eram do além, ela tinha uma forma de responder para os clientes. Conta aí como foi isso, Adri. Uma coisa que você sempre me falava, faça perguntas. Eu já tinha feito alguns cursos de life coach, algumas coisas voltadas para consultoria, para mentoria, mas eu sempre tinha em mente que precisava perguntar para entender. E você me falava, pergunte do negócio. E quando vem alguma pergunta que eu não faço ideia de como eu vou responder, eu respondo com outra pergunta para eu entender um pouco mais, indo um pouco mais a fundo, para eu conseguir digerir tudo aquilo e dar uma resposta coerente. E quando é assim, eu não sei mesmo, eu não consigo fazer mais perguntas para tentar entender mais, para debulhar mais esse problema, aí eu falo, bom, isso aqui realmente não é da minha alçada, eu não consigo responder nesse momento, eu vou pesquisar e aí eu trago para a próxima sessão ou te ligo assim que eu conseguir a informação. Então, isso não me trava mais, mas no começo eu tinha muito medo, muito. Mas eu sempre tenho em mente que você me fala, faça perguntas. Quanto mais, faça perguntas e ouça, né? Então, eu sempre tenho muito isso, assim, em mente. Eu ouço muito, eu anoto, então eu tô falando com ele, eu tô anotando, porque eu sei todo o histórico. E aí, a cada sessão, eu dou uma lida, né? Eu faço uma leitura dinâmica aí da sessão anterior, das anteriores, para não escapar nada, né? Mas hoje eu não tenho mais problema em falar, eu não sei te responder agora, eu vou te responder depois. E isso é treino, né, Adri? Porque dá medo, claro que dá. E não sei você, mas eu no corporativo era assim, se o meu chefe perguntasse, se eu não soubesse responder, era tipo, ele ia ser colocada na cruz, né? Como assim você não sabe responder? Então, então a gente vem com isso um pouco, né? E quando a gente está na frente do empresário, quando a gente fala, vou pesquisar e te respondo, ele vai falar, tá bom. Aí a hora que você volta, responde e fala, é muito mais leve, muito mais tranquilo do que a gente imagina, né? E no mundo corporativo, se é o seu chefe ali direto que te faz uma pergunta e você não consegue responder, você até consegue dar um jeitinho. Mas se você está numa apresentação que é para o board da empresa, por exemplo, eu trabalhei em empresas multinacionais, eles vinham de fora. E aí já tinha apresentações e você não sabia responder na hora, você fica numa saia justa tremenda, porque ele fala assim, você gere o negócio e não sabe responder. Então, não podia existir uma situação dessa, né? A gente precisava saber responder. Até por questão de próprio ego, né? De falar, puxa vida, eu tô aqui tocando o negócio e não sei responder, né? Então, eu com esse meu perfil, assim, perfeccionista, que eu gosto de fazer, de entregar tudo na melhor qualidade, eu sofria bastante e eu sofro ainda com isso, porque eu sempre quero entregar tudo pro que o cliente pergunta. Mas já aconteceu situação de eu não ter ideia da resposta e eu ter que pesquisar.
Eu até dou uma sugestão, falo, olha, eu acredito que se a gente seguir dessa maneira, funciona, mas me deixa pesquisar um pouco melhor para a gente ter certeza que nós estamos indo na linha certa. Sim, eu gosto de ter muita assertividade quando eu respondo, ser claro, objetivo e assertiva. Então, não gosto de ficar enrolando, falando, sabe, eu não gosto de responder uma coisa no achismo, então eu tenho que ter certeza para falar. Eu prefiro não responder e falar depois. E isso, assim, vai ter medo que a gente vai carregar por muito tempo, né, Dri? E como a gente lida com isso para não se estressar. Porque eu acredito que hoje o seu estresse com esse medo é muito menor do que era lá no começo. Sim, muito menor. Então, hoje, por exemplo, antes de eu entrar numa sessão, o que eu faço? Eu preparo a sessão, eu uso minhas técnicas de meditação, de respiração, porque isso também tranquiliza. Por quê? Para eu trazer o foco para aquela sessão. Porque às vezes a gente está tão atolada de coisas, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, e não dá para entrar de qualquer jeito numa sessão. Então, assim, eu paro um pouco antes, eu sempre tenho um intervalo entre uma sessão e outra. Paro, eu respiro, eu tomo água, dou uma lida na sessão anterior, para eu me conectar com a pessoa. E é isso, sabe? Hoje eu sempre pergunto por que tá valendo a pena. Eu sempre pergunto também para ele se o que eu tô entregando tá sendo conforme a expectativa. Se tem algum ponto, às vezes antes da sessão eu pergunto, tem algum ponto específico que você queira tratar? Não, Dri, tá tudo bem. Então eu sigo, né, o meu padrão lá. Caso contrário, eu mudo.